Paz do Senhor, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você estiver vendo o vídeo. Vamos dar início à nossa sexta trombeta, estudo sobre a sexta trombeta do livro de Apocalipse, que se encontra lá em Apocalipse 9, do versículo 13 até o 21. Apocalipse capítulo 9, do 13 até o 21. O tema é o juízo de Deus sobre os ímpios. Ok? Vamos ler ali? Apocalipse 9, 13 até o 21. Está escrito assim, ó. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Okay? A sexta trombeta. Nós já vimos 5 trombetas. Nós vimos que as primeiras 4 trombetas, elas foram juízos de Deus sobre a terra, por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado do homem. Essas 4 primeiras trombetas tiveram ação ativa diretamente na terra, sobre o mar, sobre a terra, sobre o universo, sobre os astros. E a quinta trombeta foi quando foi dado para o anjo que estava aqui na terra, que estava no céu, que veio para a terra, foi dado a chave do abismo, e ele então abriu a porta do abismo, e vieram então hordas de demônios para afligir o homem, não para matar o homem, mas para afligir o homem. E agora, na sexta trombeta, continua então o juízo de Deus sobre o ímpio, sobre aquele que teve a chance e pôde aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e resolveu não escolher esse sacrifício de Jesus na cruz. Eles deliberadamente optaram, escolheram por negar a Cristo. E sobre esses então vem o juízo de Deus. E na sexta trombeta, no segundo ai, veio então esse juízo sobre os ímpios. E no nosso primeiro ponto aqui, vamos falar assim, que o juízo de Deus que desaba sobre os ímpios é resultado da oração dos santos. Aqui em Apocalipse 9, no 13 ao 15, fala assim, ó, que o sexto anjo então tocou a sexta trombeta. Então veio as vozes dos 4 ângulos do altar de ouro
que se encontram na presença de Deus. Então disse o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Essa sexta trombeta, ela tem início por causa das vozes que eram escutadas sobre o altar de ouro. Lembrando que quando fala sobre esse altar de ouro, é o altar de incenso, é uma ligação direta, falando sobre o tabernáculo erguido por Moisés, que era uma sombra daquilo que ele viu no céu. Então esse altar de ouro é o altar de incenso, que simboliza o altar onde as orações dos santos são despejadas, são colocadas perante Deus. E é essa oração, e é essa voz que vai desencadear a sexta trombeta. Durante a história, durante o que nós vimos na palavra de Deus, em diversos pontos da palavra de Deus fala que foi através da oração dos santos que Deus passou a se mover, Deus passou a agir. Então Deus passou a se intrometer no mundo. Aqui em Êxodo 3, nós vemos uma dessas passagens. Êxodo 3, do 7 até o 8. Está escrito assim, ó. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe os sofrimentos. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Aqui nós vemos a passagem onde Jesus está chamando Moisés para libertar o povo do Egito. E qual foi a razão de Deus chamar Moisés e se mover em prol da humanidade, do povo escolhido dele? Foi a oração dos santos. Foi a voz que estava ecoando no altar de incenso, no altar de ouro. Deus estava ouvindo o povo clamando, estava ouvindo o povo orando. Então Deus interveio. O que desencadeou as 10 pragas no Egito foi a oração dos santos. Foi porque os santos estavam clamando, estavam pedindo a intervenção de Deus. Então o juízo de Deus veio sobre os ímpios, veio sobre o Egito, veio sobre o mundo para libertar o povo santo e escolhido de Deus. Lembrando que o povo santo e escolhido de Deus não é uma raça que Deus já escolheu e eles são apenas aquelas pessoas, e é um povo escolhido que não pode ser ampliada nem diminuída. Não é um povo eleito desse modo. É um povo que é eleito porque deliberadamente, voluntariamente, eles escolheram seguir a Deus. Tanto que quando o povo de Israel foi liberto do Egito, muitos egípcios foram juntos. Aqueles que escolheram, falaram: não, eu estou vendo esse Deus fazendo tanta coisa que eu quero seguir esse Deus também. E eles seguiram o povo de Israel quando saíram do Egito. E Deus não negou eles. Eles viraram o povo santo de Deus. Deus, ele não tem preferidos. Ele ama a humanidade toda. A questão é que aqueles que escolhem negar a Cristo, escolhem ser ímpios, contra esse vem o juízo de Deus. É aqueles que escolhem ser santos, aqueles que escolhem viver para Deus, para esses então vem o favor e vem a graça de Deus. É uma questão de escolha humana e pessoal. Deus, ele gostaria de cuidar de todos e cuida de todos. A questão é como nós nos posicionamos perante Deus. E muitas vezes muitas pessoas escolhem estar longe de Deus. E sobre esses então vem a ira de Deus, vem a sexta trombeta que se torna manifesta ao mundo através da oração dos santos.
ok? Então, quando a igreja ora, ela se une a Deus em seus atos de justiça em toda a história. Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Quando a igreja clama e busca a Deus, Deus então ele se faz presente. Ele responde. Ele está pronto para responder. Por isso que nós não podemos ficar calados diante das injustiças desse mundo. Por isso que se você vê algo injusto acontecendo, você deve clamar e pedir a intervenção de Deus nesse ponto. Se você vê o governo agindo de modo injusto, você deve clamar e pedir a intervenção de Deus. Se você vê uma igreja agindo de modo injusto, você deve clamar e pedir a intervenção de Deus. É Deus quem vai intervir. Falar mal, amaldiçoar, falar contra, ficar reunindo pessoas para falar contra uma instituição, contra um governo, contra uma igreja, não vai mudar em nada. O que vai mudar é nós orarmos e nós clamarmos a Deus, a intervenção de Deus. Então Deus vem através da oração do justo. Então Deus muda governos, Deus muda instituições, Deus muda igrejas, Deus muda famílias. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos a intervenção de Deus. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos na presença de Deus por uma causa, então Deus é manifestado. Ok? O outro ponto aqui, o juízo desencadeia-se no tempo determinado por Deus. Está aqui no capítulo 15, de Apocalipse 9, capítulo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que então eles executassem, então matassem a terça parte dos homens. Por mais que nós oremos, por mais que nós clamemos, por mais que nós colocamos na presença de Deus essas necessidades, pedimos a intervenção de Deus, Ele vai intervir sim, mas vai ser no tempo dele, vai ser do modo dele, porque Ele é soberano e Ele sabe a hora exata, sabe a hora certa. O povo de Israel, no Egito, eles foram escravos mais de 400 anos. Isso quer dizer que o povo não clamou nesses 400 anos? Provavelmente tenham clamado sim, mas Deus tinha um tempo exato, Deus tinha uma hora exata para que Ele intervisse. Nós precisamos aprender a respeitar isso, respeitar o tempo de Deus. Nós somos de uma época, nós somos de um tempo onde nós queremos tudo para agora. É agora. Eu quero para agora. Aquilo que eu desejo, eu quero ter agora. E é muito simples hoje. Tudo é muito rápido. Tudo é muito fácil. Eu quero uma informação, eu consigo na hora. Eu quero comer alguma coisa diferente, eu ligo. Eu vou num restaurante. É fácil, é acessível. Eu quero alguma coisa, eu quero um computador, eu quero algum objeto, uma roupa. Eu posso ir na internet e fazer uma encomenda via internet que em poucos dias chega na minha casa. O nosso tempo hoje é muito acelerado. Nós vemos os dias passando mais rápidos. Estamos num tempo acelerado. Mas nós precisamos entender que Deus não se move nesse tempo. Deus está além desse tempo que nós estamos presos. Nós estamos presos nesse tempo. Quando estivermos nesse mundo, nós vamos estar presos nesse tempo. Mas Deus não está preso nesse tempo. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus. Precisamos aprender a respeitar que quando Deus mover, quando Deus agir, vai ser no tempo certo. Vai ser na hora certa, no dia certo, no ano certo. Vai ser no momento exato. E Deus não vai nos decepcionar, mas vai ser na hora certa. E nós precisamos entender isso, porque a soberania de Deus
controla os agentes, controla o espaço e controla o tempo. Deus controla isso. Deus criou o tempo. Deus sabe como é que funciona o tempo. A questão é que Deus não se move nesse tempo. Deus, ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele está em um nível muito superior do que eu e do que você. Nós precisamos entender isso. Entender que nós não conseguimos adiantar Deus. Nós não conseguimos apressar Deus. Nós não conseguimos atrasar Deus. Nós não conseguimos fazer Deus agir fora do tempo que Ele determinou para que fosse feito a vontade dEle. O que nós fazemos é colocar nosso joelho no chão, clamar e pedir que Deus intervenha, liberar, deixar aberto as portas do nosso coração, as portas da nossa casa, as portas da nossa vida. Nós liberamos palavras de liberação, de poder, para que Deus possa então vir e agir no tempo dele, no tempo exato. É isso que nós fazemos. Nós oramos e nós deixamos o espaço aberto, livre, para que Deus venha e interaja na nossa vida. Nós damos legalidade para que Deus venha. Porque Deus, ele não vai vir e não vai intervir numa nação, não vai intervir numa família, não vai intervir numa vida de um modo forçado. Não vai intervir na vida de ninguém sem a permissão, sem que a pessoa permita. Deus não vai manipular ninguém. Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai intervir e falar assim, aqui eu mando e agora eu que cuido aqui, você cala a boca. Deus não faz isso. Deus, ele vai agir e vai se mover no tempo certo se nós deixarmos, nós dermos liberdade, nós dermos legalidade para que ele haja no tempo certo. E nós damos essa legalidade através da oração. Através da oração. Nós damos legalidade para que Deus venha, então interaja e faça a vontade dele. Nós temos que lembrar que Deus, ele está no trono e nada acontece sem a sua permissão. Deus, ele é soberano, ele é rei, é ele que libera, é ele que dá espaço, é ele que permite que as coisas aconteçam. Ele está no controle, nada fugiu do controle dele. Nada fugiu do controle dele. Ah, mas peraí, como assim nada fugiu do controle de Deus? Deus não criou Adão para estar lá no Éden, no jardim, no Éden. Então Adão pecou, então Deus teve que mudar os planos de Deus? Não, Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus, ele deixou espaço para que isso acontecesse. Deus manipulou Adão? Não. Deus obrigou Adão a comer daquele fruto? Não. Mas Deus sabia que Adão iria comer do fruto. Deus, ele não foi pego de surpresa. Tanto é que ele já tinha providenciado um meio, um resgate para a humanidade. Deus já tinha projetado desde o Éden, desde o primeiro livro da palavra de Deus, nós já vemos ações de Deus apontando para Cristo, apontando para uma redenção vinda através de um ato sacrificial. Deus não foi pego de surpresa, Deus nunca é pego de surpresa, ele continua no controle, ele continua controlando, ele continua sendo soberano. O que o diabo faz, o que o mundo faz, o que a humanidade faz, nada disso está fora do controle. Isso não quer dizer que Deus aprove o que está acontecendo. Deus não o aprova, mas também não está uma bagunça. Deus está mantendo tudo no controle. Na medida que nós damos então legalidade através da oração para que Deus intervenha, então ele vai ajeitando as coisas. Mas o fato de não estar ajeitado do jeito que Deus quer não significa que está fora do controle dele. Ele está no controle nas mãos dele. Ele continua sendo soberano. É ele quem dá autoridade para que Satanás abra o poço do abismo. Nós vimos isso na quinta trombeta. É ele quem ordena, em resposta às orações dos santos, para soltar os 4 anjos do
juízo. É Ele quem determina de onde esses anjos procedem. É Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. É Deus quem vai determinar tudo isso. O juízo contra os ímpios vem da mão de Deus. Ele vai usar, no caso aqui, os demônios, ele vai usar o diabo, ele vai usar esses anjos, esses 4 anjos, ele vai usar tudo isso para manifestar então a justiça dele contra os ímpios. Mas a justiça ainda vem dele. A manifestação da justiça ainda vem de Deus. Não é assim, vai chegar um tempo que Deus vai perder o controle e então esses anjos vão fazer uma bagunça. Não, eles só vão ser liberados porque Deus vai liberar e Deus vai deixar então que eles ajam dentro do parâmetro dele. Tanto é que na 5ª trombeta nós vimos que os demônios ali lançados, soltos, eles não podiam matar ninguém. Estavam proibidos de matar, era só para afligir. Até fala na 5ª trombeta que as pessoas desejavam a morte, mas eles não iam morrer. Agora já na 6ª trombeta, nós já vimos aqui que será morto a 1/3 parte dos homens. Aqui chegou o tempo, na 6ª trombeta, Deus falou, agora é tempo, vai ter morte. Então passa a ter morte. Quando Deus permitiu que a morte acontecesse. Ok? Próximo ponto aqui. Ok? O juízo desencadeado pela 6ª trombeta é mais severo do que anunciado pela 5ª trombeta. Está aqui também ainda no versículo 15, ok? Onde nós lemos: foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que então eles fizessem o quê? Matassem a 1/3 parte dos homens. Ok? Então, o que nós estamos falando agora, da 1ª até a 4ª trombeta, foram liberados juízos contra o mundo, contra a vegetação, contra o mar, contra os astros, contra o mundo. Na 5ª trombeta foi aflição para os ímpios, sem morte. Aflição, sem morte. Mas já na 6ª trombeta, então já é um anúncio, já é um juízo mais severo. Como nós lemos aqui, vai ser então morto, através desses anjos, serão mortos a 1/3 parte dos homens. A partir de agora, então, começará a haver mortes. Aqui no capítulo 17, no versículo 17, no versículo 19, está escrito assim, em Apocalipse 9, versículo 17 até o 19. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta então a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e a sua cabeça e com ela causava, e tinha cabeça e com ela causava dano. Esses agentes de juízo de Deus, eles são agentes inatingíveis. São agentes fortes que estão ali para realizar a obra de Deus e eles vão fazer o que Deus quer que eles façam. Por isso que aqui fala que eles tinham couraças de fogo. Eles não poderiam ser destruídos por nenhuma arma humana.
porque esse juízo não vem de um modo humano, é um juízo que vem na questão espiritual, na área espiritual. E os homens não conseguirão se livrar disso. Esse juízo será inatingível. Esses agentes serão inatingíveis. E fatalmente eles vão realizar a vontade de Deus. Aqui ainda fala que eles se parecem com leões, que é um símbolo de força, é um símbolo de velocidade. Então eles são ferozes, eles vêm, eles farão aquilo que Deus quer que eles façam e pronto. Será feito. Será feito. Eles virão com algo em mente, eles virão com algo diante deles, eles não vão parar enquanto não realizarem aquilo pelo qual eles foram chamados para fazer, que é matar a terça parte dos ímpios. Lembrando que estamos falando dos ímpios. Vimos lá na quinta trombeta, na quarta trombeta, que aqueles que têm a marca de Cristo na testa, aqueles que têm a marca do Espírito Santo na testa, eles estão fora desse juízo. Eles estão fora, porque esses que têm a marca do Espírito Santo, eles são santos, separados. Esse juízo vem para aqueles que não aceitaram a marca do Espírito Santo em sua fronte. Okay? Esses agentes de destruição, eles são peçonhentos como serpentes. Nós lemos isso aqui no versículo 19. Fala assim que esses cavalos têm um grande poder de destruição. Eles são letais, são venenosos. Eles são letais. Como serpentes, eles virão e farão a obra de um modo letal. Não vão ser parados e aquilo que eles fizerem vai ser muito bem feito. Vai ser muito bem feito. E eles vão então fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Então eles vão flagelar, eles vão matar os homens. Nós vimos aqui no capítulo 18 que então eles vão matar a terça parte dos homens. Como eles falam aqui no versículo 18, que eles vão usar fogo, fumaça e enxofre. Okay? O fogo queima. O fogo, aonde ele pega, ele queima e ele elimina, extermina, ele acaba. Fogo ele queima. Aonde o fogo passa, aonde o fogo vai passando, ele vai queimando e vai destruindo por onde ele passa. A fumaça ele tira a visibilidade. A fumaça cega. A fumaça não permite que a pessoa veja de modo claro aquilo que está acontecendo. E o enxofre ele polui. O enxofre ele destrói. Aonde cai o enxofre, se cai na água, se cai numa comida, se cai aonde ele cai, ele contamina. Onde ele cai, ele polui. Aquilo se torna não dá mais para ser usado, não dá mais para separar. Você separar agora o enxofre da água. Não acontece isso. Okay? Então, o propósito desses agentes é destruir. E quando os homens eles quiserem se afastar disso, quiserem lutar contra isso, quando eles quiserem lutar contra esse juízo de Deus que vem sobre eles, eles vão perder. Eles não conseguirão se safar desse juízo de Deus, porque vem no tempo certo, no modo certo e vem do lugar certo. Então vai acontecer. Quando Deus age, quando Deus se move, quando Deus permite que aquilo aconteça, não tem nenhuma outra força contrária. Até os demônios vão perceber que eles precisam obedecer a Deus. Precisam obedecer à vontade de Deus. O único da criação de Deus, o único ser da criação de Deus que insiste em ir contra Deus é a humanidade, é o ser humano.
O único que ainda teima em ir contra Deus, até os demônios já sabem que contra Deus eles não têm chance. Tanto que quando Jesus chegou lá em Gadara, assim que ele pisou em Gadara, aquele homem endemoniado já veio correndo e se prostrou diante de Jesus. Porque sabia que se Jesus estava ali, então eles não tinham mais chance, eles não poderiam resistir ao poder dele. O único da criação que insiste em querer medir força com Deus somos nós, é a humanidade. Mas nem a humanidade, nem essa obra-prima da criação de Deus tem poder ou autoridade suficiente para anular o poder de Deus, ou anular quando Deus fala vai acontecer, vai acontecer. Então nós vamos ver no próximo vídeo qual é a resposta da humanidade a esse flagelo, qual é a resposta da humanidade a esse tempo de tribulação da sexta trombeta. Como que o homem vai responder a isso? Nós vamos ver no próximo vídeo. Então, se você quer continuar sabendo, vendo e descobrindo o que Deus, como o homem responde a essa sexta trombeta, passe para o próximo vídeo. Então nós vamos continuar com esse estudo. Te vejo daqui a pouco.